Fala aí, meus amigos! Estamos vindo aqui para falar um pouquinho sobre esse jogo do CSA amanhã às 4 da tarde. Perdão não ter vindo aqui mais cedo hoje, geralmente eu posto durante a tarde, né, quando é pré-jogo assim, mas para vocês terem a noção de como meus dias estão corridos ultimamente, né, galera? Só pude parar agora, final da noite, para poder falar aqui um pouquinho com vocês. Galera, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa o seu like aqui. Tô todo na correria aqui mesmo, tá vendo, né? O microfone todo caindo aqui por lado, mas é assim mesmo, gente. Vamos embora, vamos falar um pouquinho da partida de amanhã, que é um tudo ou nada para a equipe do CSA, né? Se não vencer esse jogo aí, praticamente dá adeus às chances de acesso, né? Mas ainda tem outros jogos aí pra gente secar. E o time do CSA, dependendo dessa rodada, pode ir para a última rodada, dependendo só de si, ou também com muitas possibilidades de conseguir o acesso, né? Então, torcer demais aí para a equipe do CSA conseguir fazer uma boa partida nesse jogo contra o Coritiba, mas realmente a gente olha para trás, alguns jogos atrás, né? A gente realmente fica insatisfeito com alguns resultados e pensando que, poxa, se a gente tivesse um aproveitamento melhor nessa reta final, em alguns jogos que a gente tropeçou, vacilou, a gente poderia estar numa situação muito mais confortável, né? Mas, independente disso, a gente segue agora, não adianta chorar o leite derramado, a gente tem que focar no jogo de amanhã, né? É a partida mais importante aí da equipe do CSA, é a próxima, né? E um adversário muito difícil, que luta pelo título, que vai com tudo dentro de casa para conseguir essa vitória aí, para se manter na cola do Botafogo, né? Para buscar o título, mas que agora a equipe do CSA tem que também botar suas cartas na mesa, né, e conseguir também o resultado. Nesse jogo agora a equipe do CSA tem baixas e retornos. O time do CSA tem o retorno do Thiago Rodrigues, do Yuri Castilho e também do Giva Santos, que apesar de ser um reserva, ele pode até ganhar espaço na equipe titular do CSA, porque teremos a ausência do Matheus Felipe e do Yuri volante, né? Então, uma provável escalação da equipe do CSA é Thiago Rodrigues no gol, Everton Silva, o Hernandes na outra lateral, Lucão e o Wellington na zaga. O Fabrício, ele acertou a saída do CSA, então não faz mais parte do elenco, então o zagueiro deve ser o Wellington, no lugar do Matheus Felipe. No meio de campo, Giovani, aí possivelmente uma dupla Giva Santos e Renato Cajá, ou Giva Santos e Gabriel, ou Giva Santos, ou Gabriel e Renato Cajá no meio, né, à frente do Giovani. E no ataque a gente fica nessa dúvida. O Gabriel vai jogar como atacante ou vai para o meio de campo para suprir a ausência do Yuri, né? Então a gente fica nessa dúvida. Porque se o Gabriel for para a ponta, aí provavelmente é o Giva Santos que joga ao lado do Renato Cajá. Se o Gabriel voltar para o meio, aí pode jogar ou o Renato Cajá ou o Giva Santos, né? E na frente entra o Marco Túlio, o Cleiton ou outro jogador, né? E no ataque também temos o Yuri Castilho de volta e o Della Torre. Então, assim, esse é o desenho mais ou menos aí da equipe do CSA. E eu acho que o Moza deve colocar o Gabriel na ponta, o Renato Cajá no meio, junto do Giva Santos. Eu acho que esse é o time que vai entrar na equipe do CSA no jogo de amanhã. Mas, partida às 4 horas, né? O jogo foi antecipado das 7 para as 4, porque o time do CSA vai jogar contra um adversário que é postulante a título, e aí a Globo pediu a mudança do horário do jogo do Botafogo para as 4 da tarde. Acho que para passar o jogo no Rio de Janeiro, o jogo do Botafogo, né? E aí, para não ter esses jogos em horários divergentes, eles querem colocar o Botafogo e o Coritiba jogando no mesmo horário, para não ter aquele arrumadinho que a gente sabe que existe, né? Então, o jogo foi modificado para as 4 da tarde, para que tanto o Coritiba quanto o Botafogo jogassem no mesmo horário, então por isso houve essa mudança aí, né? E outro detalhe também, o árbitro da partida é aquele tal daquele Marielson Alves, se não me engano é Alves, né? Mas é aquele árbitro da Bahia que teve arbitragens controversas contra o CSA no jogo entre CSA e Vasco e CSA e Avaí, né? E assim, em 6 partidas, vai ser a terceira que ele apita. Ele apitou contra o Vasco, contra o Avaí, vai apitar contra o Coritiba. E desses 6 jogos aí, né, só 3 ele não apitou, então a metade ele apitou. Então a CBF poderia ter tido um tratamento melhor sobre essa situação aí, porque é um árbitro que está sendo muito contestado pela torcida
e pela diretoria também. Então a CBF poderia pelo menos ter tido essa empatia, não é empatia, né? Esse entendimento da situação para evitar toda esse rebuliço que está havendo aí, né? Entre a galera aqui do CSA, porque esse cara realmente ele prejudicou o CSA em diversos momentos. E eu não tô nem dizendo que ele é um cara maldoso, que ele tá mal intencionado. Pode ser que ele seja só um árbitro ruim, mas sob essas circunstâncias aí, a CBF poderia ter evitado toda essa situação, né? Simplesmente não colocando esse árbitro e botando outro, que não fosse tão contestado, porque esse cara recentemente tem sido muito contestado e agora para essa partida aí ele apita de novo. É no mínimo estranho. Então é pra gente criar, talvez, né, aquela situação de, pô, de novo esse cara, ele vai prejudicar a gente de novo? Então poderia ter sido contornada toda essa situação, certo? Então fica também essa situação ruim aí sobre a arbitragem e a gente tem que ficar também preocupado com isso, né? Mais outra coisa pra gente se preocupar. Mas é isso aí, galera. Como a gente sempre fala, né? Se é fácil, não é do CSA. A gente sempre conseguiu as coisas com muita luta, muita garra, muita briga, né? E nesse jogo não vai ser diferente. Então o CSA precisa fazer o lado dele, precisa fazer a parte dele. E é isso aí, né, velho? Ganhamos do Coritiba no primeiro turno e agora é um duelo muito mais difícil, muito mais intenso, porque é na casa dos caras, com a pressão da torcida dos caras, mas mesmo assim a gente tem que ir pra confusão, né? Tem que ir pra batalha, né? Sem medo, mas com atenção, com foco e tirar 100% desse time aí nesse jogo é essencial para o CSA conseguir essa vitória. Então, seguimos aí na torcida, né? E, paralelamente, secando nossos adversários para que a gente fique numa situação melhor na briga pelo acesso, né, gente? Grande abraço a todos. Depois da partida tem a análise do jogo aqui no canal Espaço da Bola. Muito obrigado a presença de vocês aqui. Tamo junto e até amanhã, hein? Valeu, galera. Até mais.